Olá, irmãos, olá, amigos, estudantes das lições da Escola Sabatina. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos iniciar o estudo de mais um resumão da lição 6, cujo título é Que Mestre Devo Seguir? Primeiro tópico, um problema perpétuo. A pergunta diz, na maioria dos casos, qual é a razão sutil e oculta pela qual muitos crentes hoje são enfeitiçados, assim como os Gálatas? Muitos hoje são enfeitiçados por não olhar para Cristo fixamente. Olham para si mesmos. E aí Satanás se aproveita dessa distração para enfeitiçar a mente de muitos. Um trecho do pensamento inspirado diz que é o poder enfeitiçante de Satanás que leva os homens a olhar para si mesmos, em vez de olhar para Jesus. E outra parte diz que muitos fariam todo e qualquer sacrifício, menos aquele que devem fazer, que é se entregar, submeter a sua vontade à vontade de Cristo. Vamos ao segundo tópico, cegueira apaixonada. Pergunta A. Que armadilha promove com frequência um poder enfeitiçante hoje? Às vezes até mesmo entre os crentes professos? Vamos ver. O pensamento inspirado diz da licenciosidade secreta, né? Como o título do tópico diz, uma cegueira apaixonada que leva muitos homens a praticar, né, essa licenciosidade e enganam muitas pessoas. E ainda eles veem isso como se fosse uma virtude, né? O pensamento diz que isso é um tipo de bruxaria. A pessoa está em erro, praticando a licenciosidade e ainda vê isso como uma virtude, né? Se orgulha disso. Agora, por quê? Vamos refletir melhor, olha. A mente está tão iludida que não consegue raciocinar de forma inteligente. A mente está iludida, enfeitiçada, né? E uma ilusão conduz cada vez mais para longe da pureza. Que triste, né? A visão espiritual se anuvia, né? A pessoa fica iludida. E olha só o que acontece. A pessoa de moral até então imaculada fica confusa sob a cegueira de Satanás, dos sofismas dos agentes de Satanás. E o mais perigoso é que muitos desses agentes de Satanás que praticam esse pecado, eles aparentam ser mensageiros de Deus. E assim, com essa falsa aparência, eles cativam muitas almas, enganam e levam ao pecado, sob esse disfarce de mensageiros de Deus. Vamos à pergunta B. Como certos tipos de livros, vídeos, sites e até mesmo estilos musicais podem desencadear pensamentos que gradualmente levam a tais problemas? Olha, a nossa mente, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, aquilo nunca mais sai da nossa mente, fica guardado lá no cérebro. Já aconteceu com você, muitas vezes, você achar que esqueceu um episódio na sua infância, na sua juventude, fica lá no esquecimento. E lá um dia você lembra. E aí você mesmo fica surpreso. Olha, achei que tinha esquecido desse momento. E aí a pessoa lembra, porque estava guardada lá na mente. E todas essas más influências enfraquecem a mente. Enfraquece a mente do cristão. E olha aí, em grande parte a mente é afetada por aquilo de que se alimenta. Temos que tomar muito cuidado com o que alimentamos a nossa mente, né? Essas pessoas vivem uma vida irreal e não têm desejo de pesquisar as escrituras quando o alimento é ruim, afasta de Deus, né? E a mente está enfraquecida e perde a capacidade de contemplar os grandes problemas, né,
do dever e do destino. A pessoa perde a vontade de ler a Bíblia, de fazer os cultos e muitas vezes até de ir à igreja. Olha só. Terceiro tópico, outras influências. Perguntar diz, além dos materiais que promovem frivolidade ou romance, que outros tipos de leitura, áudio e vídeo podem nos enfeitiçar? Cite algumas iscas que o inimigo usa para nos atrair. Aqui o pensamento inspirado diz que os horríveis detalhes de crime e miséria, são outros tipos de leitura, não precisam ser revividos, e ninguém que cria na verdade para este tempo deve ter parte na perpetuação desta memória. Então, nós não devemos alimentar a mente com essas notícias ruins. Nada mais essas notícias ruins é o relatório das maldades que Satanás leva as pessoas a fazerem. Nós ficamos muitas vezes lendo e ouvindo esse relatório, enchendo a mente de informações desnecessárias, de crime, de miséria. Outra fonte de perigo contra a qual devemos estar em constante alerta é a leitura de autores infiéis. Isso é muito perigoso. Essas obras são inspiradas pelo inimigo da verdade e que ninguém pode lê-las sem colocar a sua vida em risco. Vamos agora à pergunta B. Descreva uma jogada mal sucedida do inimigo contra Jesus, a qual muitas vezes tem êxito contra nós. Certa ocasião, Satanás levou Jesus a um monte muito alto e ali ele mostrou os reinos do mundo, as riquezas, aquela aparente maravilha. E aí ele falou para Jesus, olha, contempla tudo isso eu lhe darei, se prostrado me adorares. E esta frase, esta oferta que Satanás fez a Jesus, uma oferta capciosa, enfeitiçante, e Satanás faz a muitos hoje, e muitos caem nessa armadilha de Satanás. Olha só, muitas pessoas são atraídas pela expectativa de obter honra, riqueza e posição, poder, status, E com frequência percebe-se que a mudança da piedade para o mundanismo ocorreu de um modo tão imperceptível que a pessoa não percebe, pelas capciosas insinuações do maligno. E quando a pessoa vê, já está afastada de Deus. E muitos se afastam e não voltam mais. Quarto tópico, enganos fatais. Pergunta A, por que devemos lutar fervorosamente pela fé cristã? Por quê? Porque nós estamos a caminho do céu pela vida eterna, para nos morarmos no céu, para adquirirmos a vida eterna, a juventude eterna. Nós temos um objetivo, de ser fiéis a Cristo, defender o caráter de Cristo. Então nós devemos lutar. E olha só o que diz em Judas capítulo 1, a partir do verso 3, um conselho para nós hoje. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí ele dá alguns conselhos de homens que devassos, que traz mais influências, que se infiltram entre o povo de Deus e muitas vezes arrastam muitos para longe da verdade. Então porque nós devemos lutar? Para nos manter ao lado de Cristo, para nós chegarmos ao final da carreira e poder dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Aqui uma parte do pensamento inspirado diz que nós só conseguiremos a vitória se nós estivermos sob a influência do Espírito Santo. Todo homem, mulher e criança que não está sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência da feitiçaria de Satanás. E pelas próprias palavras e exemplo desviará outros do caminho da verdade.
Agora, olha que frase interessante, que reflexão interessante para cada um de nós. Rebelião e apostasia estão no próprio ar que respiramos, né? Seremos afetados por isso, a menos que pela fé apoiemos nossa alma indefesa em Cristo. Então, respondendo à pergunta, né, por que nós devemos lutar pela fé? Para que nós possamos chegar ao final da carreira, né, para que nós possamos um dia ir morar no céu todos juntos, para que possamos ter a vitória, né, com o nosso espírito subjugado no Espírito de Cristo, né? Vamos agora ao quinto tópico. É hora de agir. A pergunta A diz, nos dias dos apóstolos, que perigo espreitava em Samaria? E como isso foi neutralizado? E a segunda parte diz, por que podemos ser especialmente inspirados pela atitude de alguns crentes de Éfeso? Lá em Samaria, nos dias dos apóstolos, como diz a pergunta, havia um homem chamado Simão, o mago. Então, ele fazia feitiçarias. E como isso foi neutralizado? Os apóstolos pregaram a mensagem, especialmente Filipe. Ele pregou para Simão e Simão se batizou. Abandonou aquela vida de feitiçaria e converteu-se ao evangelho. E a segunda parte da pergunta, né? Por que podemos ser especialmente inspirados? Pela atitude de alguns crentes em Éfeso. Muitos crentes em Éfeso também que se converteram, eles tinham livros de feitiçaria. E aqui o texto diz que juntando todos os livros, olha só, montava 50.000 peças de prata. Era um bom montante. Mas o que esses crentes, né, que se converteram ao evangelho, o que eles fizeram com seus livros de feitiçaria? Eles pensaram assim, bom, se não serve para mim, também não serve para os outros. Apesar de ter um certo valor, eles queimaram, destruíram, né? E não se importaram com o dinheiro que estava perdendo, mas eles se importaram em dar fim àquilo quando eles entenderam que aquilo não era aprovado por Deus, que aquilo não vinha de Deus. E nós podemos ser inspirados também, né? Devemos observar na nossa casa, na nossa família, o que pode nos afastar de Deus, o que talvez esteja enfeitiçando a nossa família, as nossas crianças, os nossos jovens, e fazer como eles fizeram, né? Agora, uma parte do pensamento inspirado muito profunda diz, o infiel, quando se converte, odiará os livros que o levaram a duvidar da palavra de Deus, né? O homem pervertido, que purificou a alma pela obediência à verdade, não se aventurará por curiosidade ou hábito nos covis da libertinagem, nem permitirá que a mente se detenha nas cenas representadas nas histórias sensuais. Então, nós devemos nos perguntar, aqui no final da nota tem uma pergunta para cada um fazer a si mesmo. Vocês já queimaram, né? Ou eu já queimei os livros de magia? Vocês já queimaram os livros de magia? Né? Então, que o Espírito Santo de Deus possa continuar trabalhando nos nossos corações, para que nós possamos entender qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Cristo. Bons estudos da lição. Amém.